Então, vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui das classes de palavras, e agora a gente está na preposição. Para mim, a preposição é um pouco mais fácil. Em relação ao concurso, eu acho, óbvio, ela é relevante, claro, mas não tão relevante quanto as conjunções, por exemplo. Então, assim, é importante, até porque ela é um pouquinho mais fácil, tem menos classificações. Aí, no caso, as conjunções, vocês vão ver que o difícil é a questão da quantidade de classificações, mas aqui a preposição, vamos lá para o conceito. É a palavra que liga dois termos de uma oração. Então, como que eu faço para ficar mais fácil, para eu lembrar? Como é basicamente, tá? Não que é regra, não que sempre acontece, que tem que ser assim. Mas, para mim, para eu fazer, para relembrar, para colocar ali um lembrete, eu colocava assim, preposição liga um verbo com um termo. Então, eu fazia sempre assim, para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui o verbo ligando um termo. Então, a preposição ligando dois termos. Então, vamos lá para ficar mais fácil para vocês. Tem os outros exemplos aqui na frente para vocês relembrarem. Então, essa é a preposição. Então, termo regente, termo regido. Quando dois termos são ligados por uma preposição, o segundo torna-se dependente do primeiro, subordinado a ele. Nessa relação de dependência, são estabelecidas também relações de significados entre termos. Então, primeiro, por exemplo, uma mesma preposição pode estabelecer diferentes relações de significado, porque ela pode ser matéria, posse, a gente vai ver os outros ali. Então, o que é um termo regente e um termo regido? Vamos aqui nessa primeira. Adoro as músicas do Chico Buarque. Então, o termo regente é a primeira oração, aquela que tem o verbo. Então, essa aqui, vamos rabiscar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Então, verbo. Então, essa aqui é a primeira oração. Então, esse termo aqui, ele é subordinado, ele é regente. E esse aqui é o termo regido, porque eles são dependentes entre si, aliás. Então, se eu falar para vocês, adoro. Então, você vai falar assim, as músicas de Chico Buarque. Então, eu preciso de um e outro para complementar. Então, eu tenho o verbo e tenho o termo. Então, se eu tenho o termo Chico Buarque, eu preciso de uma preposição para unir essas duas. Fazendo isso, a preposição tem um significado, tem um sentido. Nesse caso, indica a autoria. Aqui nós temos, perdi meu anel de ouro. Então, nós temos verbo ligando a um termo, então, que indica a matéria. Tá vendo que uma preposição só pode ter vários significados? Este livro é de Guilherme, então indica posse. Sandra gosta de viajar de ônibus, indica meio. Essas aqui são as classificações, que são um pouquinho mais chatas na preposição. Então, significado estabelecidos pelas preposições. Então, pode ser assunto, discutir sobre educação, então, no caso, a preposição sobre. Autoria, livro de Drummond, tela de Portinari. Causa, morrer de fome. Companhia, passear com os irmãos. Conteúdo, copo de água. Distância, estudar a uma quadra de casa. Fim ou finalidade, viajar a trabalho, sair para o almoço, vir para Salvador. Instrumento, ferir-se com a tesoura, escrever a lápis. Limite, correr até se cansar. Lugar, colocar algo sobre a mesa, morar em Araçatuba. Matéria, casa de madeira, feita com ovos. E meio, passear de carro, andar a cavalo. Significados opostos. Há preposições que estabelecem significados opostos. Exemplo, a criança enfrentou o pai com medo. A criança enfrentou o pai sem medo. Então, as duas são preposições, mas quando colocadas na frase, têm sentidos opostos. O gato dormia sobre a poltrona. Então, em cima. O gato dormia sob a poltrona. Embaixo. Classificação das preposições. As preposições, propriamente ditas, e há palavras de outras classes gramaticais que, às vezes, aparecem como preposições. As primeiras são denominadas de preposições essenciais e as outras de acidentais. Vamos lá, então, essenciais, então, aquelas que realmente são preposições. A, ante, após, até, contra, de, gente, para, perante, por, sem, sobre, atrás. Então, exemplos. Nada mais entre mim e ele, até, não parei de chorar desde a sua partida. Então, essas palavras que propriamente são preposições. Mas nós temos as acidentais também. São palavras de outras classes gramaticais que, às vezes, aparecem como preposições.
As mais comuns são como, conforme, consoante, durante, fora, mediante, salvo, segundo, senão, etc. Exemplo, então anotem essas aqui, tá, para vocês lembrarem. Atuei como representante da escola, ligando o verbo a um termo. Resolvi o exercício conforme a orientação, verbo a um termo. Minha mãe ficou muito nervosa durante a prova, verbo a um termo. Então, são palavras que nós usamos, às vezes, também como preposição. Locução prepositiva. São locuções prepositivas, duas ou mais palavras que têm o valor de uma preposição. É a mesma coisa, só que são palavras, é um conjuntinho de palavras, não só uma. Exemplos, conseguimos estacionar o carro bem em frente ao teatro. Então, nós temos verbo, conseguimos estacionar, né, locução verbal. Teatro, então estou ligando um verbo a um termo. Chegamos à sua cabana abandonada através de um pequeno rio. Verbo, ligando um termo. Então, nós também precisamos, nesse caso, de uma locução prepositiva. Já falei tanto hoje. Então, locuções prepositivas de uso mais frequentes. Essas aqui, ó, anotem, salvem, guardem, porque pode acontecer, muito de acontecer na prova de vocês. Observações. A última palavra da locução prepositiva é uma preposição, o que não ocorre com a locução adverbial. O acréscimo de uma preposição após o advérbio, a locução adverbial forma uma locução prepositiva. O a pode ser preposição. Essa aqui tem uma questão de concurso de vocês, inclusive de nível superior. Ela, teoricamente, é simples, mas o que pegou é que as pessoas não lembraram do a. Então, olhou o a, nem pensou que era artigo. Então, primeiro, a gente tem que lembrar, né? Se tem um substantivo e ele está acompanhado, tem que ser um artigo. Então, pronto. O a, quando você vai identificar que ele é um artigo ou uma preposição, observa quem está na frente. Se está falando de alguém, de algum objeto, de alguma coisa, é um substantivo aquilo, então nós temos um artigo. E nós temos a preposição quando liga. Então, nesse caso lá aconteceu. E muita gente marcou preposição. Só que era um substantivo na frente e o a querendo saber qual que era a classificação da palavra da frente. E as pessoas marcaram verbo, se eu não me engano, e era substantivo. Eu tentei achar essa para passar para vocês, mas não achei. Quem sabe até no decorrer aí das próximas provas eu consigo passar para vocês. Então, preposição. Liga dois termos, dá ideia de lugar, meio, modo, instrumento e distância. Então, quando eu falo do a, né? Meus irmãos foram a Goiás, lugar, gosto de andar a cavalo, então, meio, moro a um quarteirão da escola, distância. Pronome pessoal, substitui o substantivo, significa ela. Nós levamos a menina aos pais. Nós a levamos aos pais, levamos ela. Artigo, acompanha o substantivo, indica o ser específico. Então, aqui nesse caso, eu só estava diferenciando preposição, pronome, artigo. Então, aqui, preposição, ela pode ter ideia de lugar, meio, modo, instrumento e distância. Pronome pessoal e artigo, que eu sempre disse, né? O artigo sempre acompanha um substantivo. Por hoje é só. Então, a preposição também, rapidinho, né? Essa aqui não tem muito segredo. Então, espero que vocês tenham ficado bem. Então, a gente se vê na próxima aula, na aula de conjunção.